Olá, gente, estamos nós aqui novamente, né? Para mais um podcast, o Podifá com a Yanifá Fator 1. A gente, nesse segundo episódio, a gente está pensando em desenvolver uma fala justamente em cima da ancestralidade. E eu tenho percebido ultimamente que a falar sobre ancestralidade está trazendo uma empolgação tremenda à nossa mãe. E Por aí que será? pensar em ancestralidade, eu tenho observado, né, ultimamente, que pensar em ancestralidade, as pessoas estão se voltando muito a pensar em Ogum. Mas também pensar em ancestralidade é pensar nos orixás. Pensar em ancestralidade é pensar também na nossa família. É pensar em toda essa construção que a gente vem tendo lá, não só no nosso EBé, mas a gente acredita também que nos outros EBés aí que existem pela Bahia e pelo Brasil. Então, Aboro Aboye Aboxixé, minha mãe, Eu sua bênção. boto a Sorei Oriofon. Oi, te abençoe. Axé. Olá, gente. Para quem não assistiu o nosso primeiro encontro, né? Eu sou Gabriela, eu sou Moifá também. Meu nome de Fá é Fabi, né? Aburaboiá, sua bênção. Boto, oi, te abençoe. Então vamos por esses caminhos aqui que meu irmão já trilhou, já colocou algumas coisas. Eu tenho algumas perguntas para a senhora e acredito que ele também tenha Com muitas, certeza. né? Iá, como é que a senhora compreende o conceito de ancestralidade? Primeiro, obrigada novamente por esse segundo encontro, por esse segundo A momento. honra, Eu a fico muito honra. feliz que a gente esteja conseguindo desenvolver esse trabalho tão Com cer- necessário, com tá? Sim. certeza, com certeza. Então, vamos lá. Como é que eu entendo a ancestralidade? Ou como é que a ancestralidade, na verdade, é um dos pilares mais profundos dentro do sistema de Ifá, dentro do culto de Orumilá, né? Por quê? Porque a ancestralidade, ela abre um diálogo, tá? Sobre a perspectiva do indivíduo enquanto sujeito de sua própria história. É ali onde onde ele vai explicar, ali onde Ifá vai explicar para a pessoa de onde ele vem, o que ele é, para onde é que ele está indo. Então, esses conhecimentos vão fazer com que ele entenda melhor sobre si mesmo e desenvolva o quê? A sua identidade. Então, eu pertenço. Por mais que me neguem, eu existo. Eu estou aqui. Então, a ancestralidade, eu costumo dizer que Orumilá é um grande sociólogo, atemporal, porque assim ele trata o ser humano em todas essas questões ligadas a reafirmações de identidade, né? E abre também, eu acredito que a ancestralidade ela abre um diálogo para que a gente possa se aproximar da alternativa ética, digamos assim, que é o único caminho que nos salva, né, do que da ausência de empatia, da ausência de cuidado com o outro, do que as minhas ações, o que elas estão impactando com o outro. Então, existe uma neutralidade de sentimentos em relação aos outros, às pessoas, muito grande. Então, é a ética que ela vem nesse processo, ela vem como salvadora mesmo, sabe? E não tem como a gente fazer ancestralidade sem ética, ou ética sem ancestralidade, porque é o retorno ao passado para honrar os nossos ancestrais. E quando a gente parte para honrar os nossos ancestrais, os que vieram antes de nós estamos nos transformando agora. São os nossos comportamentos que precisam ser alinhados para que a gente consiga fazer essas conexões. Hum? Então, assim, a ancestralidade, ela vem também num sentido de correção para os comportamentos que se distanciam completamente das boas relações sociais, inclusive, né? Ô mãe, pensando aqui, né, sobre essa questão da ancestralidade e tudo isso aí que a senhora acabou de falar. Há uma diferença, ou qual a diferença entre a ancestralidade espiritual, familiar e coletiva? Há alguma diferença? Há completudes entre elas? O que é que a senhora... A ancestralidade espiritual, A coletiva e a familiar. a ancestralidade ela está dentro da espiritualidade. Qualquer culto que se faz, a gente precisa, em primeira instância, honrar os nossos ancestrais. Sim. Porque nós somos essa continuidade, tá?
E em seguida você falou o quê? Se ela é familiar. Familiar e coletiva. Sim, o coletivo já está dentro, a família já está dentro do coletivo, a coletividade já está dentro ali do familiar. Ela é familiar, Sim. ela é coletiva, ela é individual, porque ela parte de um para o todo, entendeu? Você pode fazer o seu culto ancestral, mas você não faz sozinho, né? Mas ele é importante para o indivíduo, mas ela precisa se conectar com a família, com a comunidade, com os que vieram antes de nós. Então, é um culto que está falando da família, da coletividade. É porque rememorando assim um pouco do que a senhora fala sempre lá no Eberna, das histórias que a senhora vai contando, Sim, das experiências que a senhora vai tendo, que a senhora foi tendo principalmente no território africano, né? sim. Que a senhora fala que que algumas famílias elas fazem o culto ali e seguem, né, fidedignamente ali desde os seus antepassados e até hoje é muito presente, né? Por exemplo, como a senhora falou no primeiro episódio de que a senhora foi na casa de uma pessoa que havia falecido foi Sim, em Oxobô? Oxobô? foi em Oxobô. Em Oxobô e o ancestral comum ali da família era Ogum, né? Sim, E que ali vai se passando de geração em geração e enfim. sim. Aí eu queria saber um pouco sobre isso, mãe. Como é essa relação e como a senhora toma aquilo como experiência, né? Para a própria construção ali no nosso Ebé, né? Dos orixás que existem ali no nosso Ebé, de como a senhora visualiza ali de cada filho, para que incuba aquele filho de uma responsabilidade que também é da senhora e não Uhum, somente da senhora, né? uhum. De cada ancestral que existe naquela casa e o cuidado que cada um tem que ter com os ancestrais que ali existem. Sim, com certeza. A gente fala do orixá nesse processo de ancestralidade, mas a gente precisa enaltecer a figura de Egungun, Sim, né? axé. Porque vamos levar para o campo de Orumilá, dos babalaús, né? Normalmente, né, comumente, o, o avô é babalaú, vem o pai é babalaú, o filho babalaú, o neto babalaú. E aí vem passando de geração em geração. Isso é ancestralidade, né? O avô já está morto, está sendo cultuado. Então, eu estou cultuando os meus ancestrais. Estou recebendo esse axé, essa força dos meus ancestrais. Então, eu vou negar? Não, porque se eu nego a continuidade do que o meu pai fazia, eu desonro o meu avô. Então, está tudo interligado. Então, é não envergonhar os meus ancestrais com as minhas atitudes. É não envergonhar o espírito do meu avô e não fazer o ofício que ele fazia aqui na Terra. Claro que hoje existe um alargamento muito grande para as profissões, mesmo em África, né? Existem babalaus. Eu conheço um Oluo maravilhoso, que é doutor em Química, e nem por isso ele deixou de frequentar a universidade, mas o ofício do babalô é preservado, né? Porque isso é Perfeito. ancestralidade também. Acho que cai muito na pergunta que eu já estava aqui querendo fazer e tal. E quais os riscos, assim, que a pessoa corre em possivelmente cortar os laços com as raízes, cortar os laços com a ancestralidade, assim? A perda da identidade mesmo. Você vai cortar os laços com seus ancestrais e, e você é o que mesmo? Como é que você se reafirma nessa história? Todo mundo precisa de família. Não há um corte. Você não pode. A partir de hoje eu não sou mais filho de João. Ok. Mas se você. Um dia você vai precisar da bênção do espírito do seu pai. Isso eu estou falando de um ponto de vista da nossa religião. Isso dentro da cosmogonia da religião do sistema de Ifá. Tá? Então, você vai precisar. Porque ele não é mais meu pai. Um exemplo. Ele continua sendo seu pai. O DNA espiritual, biológico e espiritual dele continua te compondo, digamos assim, né? Enquanto ser. Então você não tem como fazer essa extirpar, você não tem como retirar o seu pai, o DNA entregue por ele a você da sua vida, do seu corpo, né? Da Sim. sua história ancestral. Você não tem como fazer isso. É impossível. Tendo de sabor ou não. Então, a escolha, por exemplo, dentro da mentalidade urubá, é sempre o respeito. Mesmo que tenha algo que eu não goste, eu me calo e sigo. Tem que respeitar os mais velhos, tem que respeitar o meu Perfeito. pai. Sim, senhora. Entendeu? Sim. E aí eu tava pensando ainda voltando sobre a questão
que a senhora deu uma pincelada, mas eu gostaria que a senhora falasse mais um pouco sobre essa questão realmente desse processo de respeito de construção ali da ancestralidade dentro do nosso EBE, Ah, que é de pensar ali como a senhora acredita assim que um Omoifá do EBE Fator 1 tem que pensar sobre essa questão da ancestralidade ali, como a senhora gosta mesmo de falar da questão do recolhimento de uma folha, da questão ali da limpeza que a gente costuma fazer lá. Como pensar assim que ali a senhora tá, poxa, eu tô ensinando ali a Ifaxaquim, no caso, eu tô ensinando Ifaxaquim ali, que aquele ato que ele tá fazendo ali não é simplesmente porque eu quero que ele faça, mas simplesmente porque eu tô ensinando a ele o quanto é importante o respeito àquela ancestralidade da qual ali ele tá próximo ali, Cultuando, né? cultuando. Aí você está tocando num ponto que ele vem como um pequeno professor sobre ancestralidade, que é compreender as hierarquias. Então, dentro de um templo, dentro de um terreiro, uma casa de axé, as hierarquias elas existem e elas precisam ser cumpridas ali dentro. Então, desde a carregar uma folha, desde a sentar para fazer uma divinação, ou alguém que já precise aprender o ofício do sacerdócio. Então, tudo dentro do seu lugar hierárquico de ser, tá? Onde que entra a ancestralidade? A partir do momento que você reconhece que você pertence a um sistema religioso que louva aqueles que vieram antes de você dentro da sua família. A ancestralidade, ela entra para ela retirar os processos de fragmentação social, familiar, comunitária que está acontecendo no mundo atual, na humanidade. Entendeu? Então, a partir daquele momento, você se reintegra ao todo. Eu me volto para a minha ancestralidade, porque eu compreendo quem eu sou. E, portanto, eu reafirmo a minha identidade. Por mais que me neguem, eu estou aqui e eu vou desenvolver o meu papel. Então, assim, é o sentimento de pertença quem faz você se voltar para os ancestrais, ou se voltando para os ancestrais, você reafirma esses sentimentos de pertença para que eles possam lhe ajudar a construir a sua identidade ou resgatar a sua identidade. Sim. Que é Sua bênção, Iá. essa sua benção, mãe. É É, um Abisson. ponto que a Iá sempre fala muito importante, que é essa questão do pertença, né? Do Sim, o sentimento pertencimento. de pertencimento, né? E pensar esse pertencimento realmente é pensar, né, mãe? É pensar nas orientações que o próprio Orixá ali, através da fala da sacerdotisa, ou do sacerdote, né, no nosso caso, sacerdotisa, pensar que a fala da sacerdotisa tem sim uma importância em tudo aquilo que a gente vai construindo ali. E principalmente ali na concepção do respeito que se tem que ter ao ancestral, né? E aí, enquanto a senhora estava falando, eu estava pensando aqui, né, do encantamento que a senhora tem tido muito sobre esse ponto da ancestralidade, tanto que nas nossas conversas lá, né, no EBE, sempre mãe está falando sobre essa questão da ancestralidade, ancestralidade, ancestralidade. Sim. E esse ano a gente teve, né, o primeiro festival de Egungun. Então, pelos ensinamentos que a senhora nos dá, pensar a ancestralidade e pensar Egungun, É. assim, até para as pessoas entenderem, né? Como é que hoje está em questão hoje, né? Hoje está se falando muito sobre ancestralidade, está se falando muito sobre Egungun. Algumas pessoas criam um certo distanciamento, né? De falar assim, Egungun, 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 por É, desconhecimento mesmo, né? exato, é. Mas assim, pensar ancestralidade, né? Pensar Egungun, como eles se conectam, como é essa relação em torno da ideia de ancestralidade, que é um ponto que a gente está debatendo aqui no nosso segundo episódio, né? Sim, sim. Fui muito prolixo, mas Não, não. imagina. Não, é que eu fico fazendo as minhas viagens. Realmente, eu digo para vocês, Egungun roubou meu coração. Sim. Não deixando, lógico, de cultuar o Urumilá em primeiro lugar e os Axé. orixás. Assim, eu tenho verdadeiramente uma paixão muito grande pelos ancestrais. Sim, Primeiro porque a gente cresce, eu fui criada, vou falar por mim, sim. tendo medo dos mortos. A gente tem medo de entrar em cemitério, Sim. a gente tem medo de quem morreu, você tem medo que venha, enfim, ainda tem os medinhos que brincam, né? Puxar seu pé à noite, É, enfim, você vai atribuindo negatividade para todo aquele que morre. E é como se fosse uma partida que nunca mais nós vamos ter contato. Ou se vamos ter, entramos naquele ambiente do sobrenatural que é assombroso, né?
que é como aqueles filmes de suspense. Então, assim, e o culto de ancestral, ele desconstrói tudo isso. Eu posso falar, quando a gente chega em África, os mortos são enterrados dentro de suas casas. Quantas vezes eu tive uma conversa na casa dos meus amigos e o sofá, no centro da sala, era a lápide do dono. E a gente sentado batendo papo, ele foi enterrado ali. Tem gente que, Ave Maria, passa no cemitério e tem que, meu Deus, e tem que falar um monte de palavra, enquanto seus mortos são enterrados ali. Então, eu acho que isso Cultural, traz né? muita coisa aí. Traz, assim, essa desconstrução desse culto do medo, isso tem que acabar. Porque a nossa religião, ela é uma religião de bravos guerreiros, né? Ela não é uma religião de gente para imputar medo. Eu não gosto do medo. Eu acho que o medo é um grilhão que a gente precisa quebrar. São grilhões que precisam ser quebrados, né? Porque esse acovardamento que pode ser propagado dentro do nosso culto, ele pode ser estendido para a nossa vida do dia a dia. E isso nos rebaixa, inclusive, a uma condição de autodesrespeito, sabe? A gente precisa fortalecer as nossas estimas, porque veja como tudo se conecta. Aí onde a ancestralidade está chegando. Inclusive no sujeito que tem estima baixa. Sim. Porque não desenvolveu o sentimento de pertença, porque o meu pai, que era um cara ou minha mãe, que era a mulher mais maravilhosa do mundo que morreu, eu passei a temê-la depois que ela morreu, então ela não pode mais estar comigo. Ou seja, eu tenho que apagar, inclusive, a memória daqueles que me foram importantes. E eu acho isso uma coisa assim, um contra-axé, digamos assim. Então, essa desconstrução é importante. O medo da morte, que a gente começa a olhar a morte como uma continuidade da vida. E não, se eu vou morrer, tudo vai acabar. Não, não vai acabar, né? Vou me encontrar com os meus ancestrais, mas para que eu me encontre, como eu devo agir? Minhas posturas aqui na Terra precisam ser honradas. Então, é isso que o culto da ancestralidade também nos traz em sua vastidão. Perfeito. Filosófica, teológica, religiosa, enfim. É muito importante você compreender isso. Depois que eu fiz minha iniciação em Gungum, recebi o cargo de Agão, Moloxei, muita coisa mudou para mim. Não é que você passa a ser mais corajoso, é como se a coragem não existisse. Né? Exato, não é sobre isso. É que você passa a não ter medo. E não é o medo afoito, o medo irresponsável, a ausência de medo irresponsável. Não é a coragem irresponsável, a coragem que te faz afoito e idiota. É a coragem de quem vai estar em paz, porque o medo não te amedronta mais. Você vai entender que você está conectado com todos da sua família, mesmo aqueles que se foram. E que entrar num cemitério não vai te dar fluidos negativos, coisa nenhuma, porque o que te traz fluidos negativos são as suas formas de pensamento. Você pode entrar numa igreja e estar num templo de Ifá e estar com pensamentos que são tóxicos e você não vai se conectar com os ancestrais ou com os orixás da casa. E, portanto, você não vai receber o axé proposto naquele momento. Sim. Perfeito, eu vou fazer. Desculpa, não, é porque mãe tá falando aí e eu tô aqui também nas minhas ideias aqui, nos né? insights, Até nos também para pensamentos. não cometer equívoco e até também porque uma coisa que eu tenho aqui problematizado também pode ser uma problematização de quem também está nos assistindo, né? Perfeito. Sim. Então, assim, quando a senhora falou que essa questão de não reconhecer as nossas heranças ancestrais é um contra-axé, aí eu fiz uma lógica aqui que eu gostaria até que a senhora pudesse responder, por gentileza, que é uma coisa também que tem a ver com Ori, né? Porque pensar como a gente tem um processo de reencarnação e que a gente lá no céu, a gente pensa essa ideia de como construir a nossa ancestralidade, já que o nosso Ori está lá, né? Concebido e pensando a nossa herança, Fazendo as né? escolhas. Fazendo as nossas escolhas, então você romper com esse laço de não respeitar, né, e não cultuar a ancestralidade é justamente um contra-axé, porque aí Sim. tem a ver com Ori também, né? Tem a ver com destino, Total, com Ori, com perfeitamente. destino, Não com sei se minha lógica culto. teve... Não, tá correto, tá perfeito. Não, o Sua sistema vez, de Fá, ele tem como um dos pilares mais profundos a ancestralidade. O culto aos ancestrais, né? Eu não sei em que momento da história as religiões diaspóricas colocaram esse culto com esse amedrontamento.
ou talvez seja do próprio ser humano que, ao lidar com algo tão real, mas que foi o que transcendeu, Sim. ou que é o que eu acreditei que era irreal, que seria fantasioso em uma forma manifesta, digamos assim. Talvez isso choque o ser humano. Mas eu acho que a educação religiosa, a partir do sacerdote, que está habilitado com esses conhecimentos, ela vai te preparando para isso, né? Você falou sobre um termo que eu acho perfeito dentro da ancestralidade, é a pertença mesmo, sabe? É você pertencer. Aí você fala, é o que a senhora ensina todo dia com a gente. Sim, no templo. Pode ser, você pode levar ensinamento para sua casa. Porque uma coisa é falar, e faz aqui, meu filho, aquela árvore está com a folha seca. Você retira, você está cumprindo, me fazendo um favor, cumprindo um pedido meu. Mas se você não pertence, você passa por aquela árvore, ela vai estar seca de novo. Se eu não vir, você não retira a folha. Eu quero cuidar do meu templo. Porque ele é meu e eu faço parte disso. Perfeito. Eu pertenço a esta casa. Então eu vou cuidar dela sem que o outro me oriente que eu devo cuidar. A gente se antecipa quando a gente pertence. Quando a gente se sente parte daquilo, a gente se antecipa. Quando a gente se sente parte de um relacionamento, por exemplo, a dois, a gente procura, antes que a pessoa nos diga que ela não está bem, a gente já pergunta, você está bem? Isso é porque nós pertencemos a uma relação Aquele que foi contexto, estabelecida, né? aquele contexto emocional. Construções de afetos, né? Exata. Ancestralidade. Axé. Construção afetiva é ancestralidade. O bem tratar do outro é ancestralidade. A preocupação com o outro é ancestralidade. Lutar pela, não sei se o termo é lutar, mas pela ausência da fragmentação social que está acontecendo aqui todos os dias, onde ninguém pensa em ninguém, onde as Falta de construções de empatia. amizade são só virtuais, porque é muito mais fácil você dizer o que você quer, porque não tem paciência para escutar o outro. Todo mundo hoje fala demais, mas não quer ouvir. Então, essas relações fluídicas, né, como Bauman dizia, a amizade líquida, a sociedade líquida, o amor líquido. Então, está tudo muito fluido, porque é tudo muito melhor ser amigo de dentro da minha casa, do meu sofá, do que eu me sentar ali com você, olhar olho no olho e conseguir te ouvir. Existe um gasto de energia e esse gasto desse combustível ninguém quer ter. Então, isso está fragmentando todo o tempo e criando seres egoístas. Então, na verdade, aí a gente já. Isso é ancestralidade. É a reparação dessa dor social que está acontecendo e que está produzindo indivíduos a cada dia menos empáticos, a cada dia menos preocupados com a dor do outro, a cada dia mais irresponsáveis. A ancestralidade ela vem num sentido curativo social. Então, por isso que eu digo que Orumilá também é um sociólogo, porque ele pensou o ser em toda a sua totalidade, ele pensou o ser manifesto dentro da sua casa com a sua família. Estamos falando de ancestralidade. Ele pensou o ser manifesto dentro da sua comunidade, são os amigos. Olha onde está entrando tudo isso. Então, assim, Perfeito, existem. Tudo isso se interliga. Se você entende o que é ancestralidade e você pratica fielmente o culto, você vai começar a mudar seu comportamento. em todos os aspectos, né? Exatamente, principalmente essa questão de retirar, meu filho, a neutralidade emocional. Eu tenho pavor, sabe, de gente que não se conecta. Eu tenho pavor de gente que não entende o que é que o outro está sentindo com aquilo que eu estou dizendo, com aquele meu comportamento, né? E a ancestralidade ele traz um aconselhamento que é muito importante. É o perguntar antes de fazer. Isso é humildade. Isso é simplicidade. Ouvir conselhos é humildade, é simplicidade. Né? Isso tudo está dentro da ancestralidade. Falar menos e ouvir mais. O silêncio interior, inclusive, para compreender todo o sistema religioso, se compreender, ter um olhar interior. Isso é ancestralidade. Então, o ancestral ele não é só levar flores para quem morreu no Perfeito. cemitério. A ancestralidade não é só fazer o festival de Egungun. A ancestralidade a gente carrega no nosso dia a dia. E, principalmente, nessas reafirmações do sujeito enquanto condutor de sua história, de sua vida, da identidade
do ser social, onde, volto a repetir, eu gosto de dizer isso, onde negam a minha memória, onde negam o meu nome, mas eu sei quem eu sou, portanto eu existo e eu estou aqui, vou construir a minha história. Isso é Perfeito. ancestralidade, porque ele está voltando lá, ele precisa olhar para o passado. Eu ia colocar exatamente esse ponto, e a senhora foi perfeita em trazer isso, e minha pergunta é mais voltada para essa questão do legado mesmo, né? Como é que a gente consegue equilibrar a tradição e a transformação sem ferir o legado, né? Sem romper com esse legado ancestral? Como que a gente pode... Como é que a gente pode equilibrar a tradição, Ah, entendeu? E a transformação? Porque assim, a gente tem uma entendi, mudança compreendo, sim. cotidiana, né? Social. Então, como é que a gente pode equilibrar a tradição e a transformação sem ferir o legado, né? O Mas legado é porque a ancestral. gente tem, normalmente, Bi, uma ideia de que a ancestralidade, ela engessa certos conceitos, e ela não Perfeito. engessa. Porque a ancestralidade, ela está acompanhando, inclusive, o movimento das mudanças dos comportamentos, como as legislações. Sim, Muitas vezes você precisa colocar emenda tal, tal lei, tal legislação. Por quê? Porque o comportamento do indivíduo, do ser humano, ele está mudando. As leis vão precisar acompanhar esse comportamento. A ancestralidade já vem, é anterior à lei. Essas leis anteriores, ela já sabe das mudanças todas. Agora entra a educação familiar, onde ela vai ensinar desde criança que ele precisa honrar a tradição. Porque a tradição, quando a gente fala, que é que seria, digamos, a fidelidade ao início, para não colocar outros elementos, ela pode perfeitamente acompanhar esse movimento de transformação do comportamento. Porque, na verdade, um comportamento, quando ele se transforma, ele está num sentido evolutivo evolutivo, e perfeito. não para contrariar um princípio que é norteador, como a ancestralidade. Então, o que se entende é que essa tradição vai te fazer digna, vai te fazer ética, para que você conduza as mudanças do seu comportamento num sentido evolutivo. Você precisa ser um ser melhor, Sim. Perfeito. entende? Perfeito. Eu acho que assim, essa dúvida, essa pergunta que a gente Sim, trouxe, talvez seja a dúvida de muitas pessoas, né? Sim. Porque tem muita gente, falo isso porque já ouvi demais, que tem medo, inclusive, de entrar no culto ao orixá, com medo de, sim, eu estou herdando isso aqui porque alguém da minha família não cuidou e etc e Sim, tal. sim. Então, eu trago esse ponto assim, mais para poder a gente entender que cada um, óbvio, com sua caminhada, né? sim, Porque seu tempo e espaço de vida, né? A senhora sim, pode falar sobre isso muito melhor do que eu. E existe um equilíbrio, né? De todas as coisas nesse sim. ponto, E né? sempre, Por e sempre. exemplo, eu não tive, como a gente falou no nosso primeiro encontro, eu não estou herdando o cargo de santo da minha mãe e do meu pai, Perfeito. Sim, mas dos meus ancestrais. sim, Hã? Lá atrás, quem se manifestou, quem um dia cultuou os orixás, quem teve essas outorgas sim. ancestrais. Eu estou continuando o trabalho deles. Necessariamente precisa ser meu pai e minha mãe. Hã? E a escolha que o Lorim fez, né? Desculpa. E a escolha que foi Sim, feita antes sim, de, enfim, respeitando, exato. Eu tenho um compreensão da destino. escolha que o meu Ori fez. A partir de quê? Também do meu Odu, né? O Odu que me rege. Né? Perfeito. E de pensar, né? Toda essa fala da IA, eu tô vendo que tá fechado em numa questão, né? Que é pensar a ancestralidade como um ato político mesmo, né? De pensar Perfeito. quando você falou aí, né? Quando as pessoas colocam sempre de que e eu conheço também algumas de coloca assim que na família é aquela pessoa, né? A família, vamos dizer, a família tem outras ligações religiosas, mas parece que escolheu uma pessoa, né? Existe uma pessoa que tem esse encaminhamento assim para a ancestralidade e Sim, sempre as pessoas costumam colocar como algo que com um desafio, não um desafio no sentido de você ir atrás, ir a buscar essa ancestralidade, mas assim como algo, como uma obrigação assim, que venha trazer, vamos Um dizer, um peso, peso, que venha uma trazer um coisa peso. absurda, Como né? a, como a Assim, senhora falaria assim para essas pessoas, mãe, que tem as elucidações assim do dia a dia da ancestralidade através de sonhos, como a gente comentou no primeiro episódio, né, como a senhora falou, que Orumilá também comunica através de sonhos.
ou que tem através da própria intuição. Eu mesmo, eu tinha tias na família que a intuição dela falava muito a questão da ancestralidade, apesar de ela ser de uma outra religião, mas ela sempre tinha uma intuição muito aguçada, né, de sentir presenças de pessoas, de até, vamos dizer, de intuição, assim, de até vinha de falecimentos, assim, de parentes, inclusive, mas nunca teve esse apego com a ancestralidade que digo, a ancestralidade de orixá, de procurar entender que tinha um caminho ali. Dentro do culto ao orixá, Dentro do né? culto orixá, exato. E como a senhora falar para essas pessoas, assim, direcionar essas pessoas? As que acreditam que isso é um peso? Sim, o que acredito que isso é um peso, para até, não que sejam obrigatoriamente que essas pessoas têm que seguir, né, o caminho de orixá, mas de entender que isso é um processo mesmo, que é um processo tranquilo, que é um processo que as pessoas vão se encontrando aí mesmo, né? Eu acho que também existe, a gente precisa ter muita compreensão com essas pessoas, porque existe o processo também do desconhecimento, ou da forma como é contada, Sim. né? É como a gente falou, essa questão da morte, aprendeu-se a ter medo. Alguém contou essa história, e Sim. contou essa história de uma forma muito mal contada. Tá? E criando indivíduos medrosos, temerosos, a fazer certas coisas em relação ao culto, né? Certas ritualísticas, certos segmentos em relação ao culto. Então, assim, existe o desconhecimento, existe a forma como contaram essa história para a pessoa. Mas existe gente também que gosta de atribuir, porque tem gente que tem irresponsabilidade moral e que gosta de entender que não vai fazer porque está recebendo um legado que é do outro e que não te pertence. Ou seja, eu quero fazer só aquilo que eu quero. E, na verdade, essas pessoas, elas não são pessoas livres. No fundo, fazer tudo o que se quer e apenas o que acha que é certo é ser escravo dos seus próprios desejos. Então, na verdadeira liberdade é aquela que compreende a tradição e diz: eu vou seguir isso aqui para honrar os meus ancestrais. Eu estou sendo livre para dizer que eu vou continuar isso aqui. Não, faço tudo o que eu quero. Você acaba sendo escravo. Está sendo escravo de quê? Dos teus desejos, da opinião dos outros, de uma ideia de liberdade que, na verdade, ela vai te sufocar em algum momento. Hã? Então, assim, essa pessoa precisa entender que ela não está caminhando porque as pernas que ela vai usar é de alguém que não está mais aqui. São as suas próprias pernas para desenvolver uma nova história. Entendeu? Então, eu vou repetir o que minha mãe fez. Não, você não vai repetir. Né? Existe uma reciclagem, porque é como aquela brincadeira que a gente faz de telefone sem fio, que vai contando, contando, contando. Eu nem vejo aquilo como fofoca, eu vejo aquilo como as inserções emocionais que cada um faz, e mesmo que 10 pessoas façam a mesma coisa, cada um vai fazer de uma forma diferente. Porque existem os cabrechos emocionais que a gente vai colocar as nossas emoções ali e vai fazer diferente. Né? Não existe uma neutralidade emocional para fazer aquilo que se faz. Cada indivíduo vai colocar a sua própria emoção ali e vai fazer um produto dentro de uma tradição com um tipo de diferença que ela não vai intoxicar, tá? Que ela não vai invadir aquilo ali. Sim. Entende? Eu tenho uma pergunta que talvez eu até saiba a resposta, mas eu queria que, Tá me testando. que a senhora falasse Vai precisar me testar. pouquinho Teste sobre não. isso. Não teste não. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, diante, né, do contexto que a gente tem o primeiro Ibalé do Sertão da Bahia, na Ebefatom. Existe um ancestral que a senhora sente mais presente, assim, na sua missão? Existe sim, existe sim, existe. A senhora Domitila Joana de Jesus, a minha avó materna. Ela está Axé. comigo sempre. Axé. Ela é meu grande ancestral. Porque foi a Axé. mulher que eu mais admirei. Eu tive essa sorte, né? De ser uma das mulheres que eu mais admirei. Fui criada muito próxima da minha avó materna. E uma mulher de uma inteligência muito grande, uma força muito grande. Ela era joiá. Então, Axé. Axé. assim, ela Sua ela bênção. abençoe, ela me trouxe muita força para minha caminhada, né? Então, esse ancestral para mim é muito importante. Obrigada pela resposta. Aí. E assim, uma outra coisa que eu queria perguntar, talvez seja o questionamento de muitas pessoas que estejam nos assistindo, nos ouvindo, Sim. né? É sobre como reconhecer assim os sinais
ancestrais no nosso dia a dia? Pode parecer até uma pergunta meio leiga, né? Mas, na verdade, é uma pergunta leiga. Mas assim é para poder entender mesmo e para trazer talvez essa elucidação para pessoas que realmente não têm um contato como a gente Os tem com a sinais reunião, para com ter a que religião, seguir, perdão. para despertar para a ancestralidade? Como reconhecer os sinais ancestrais do dia a dia, as comunicações, vamos assim dizer. Eu acho, mas que tem o que e Fabi está tentando pensar Sim. e dizer, eu acho que tem uma relação com memória, né? De Perfeito. construção de memória. E como essa construção de memória, eu estou pensando aqui, né, nas nossas próprias construções, não só da construção da família Befato 1, mas dos nossos familiares que se tornaram também ancestral. Aí eu acho que é como essa relação com a memória acaba te construindo como sinais para a ancestralidade ali na nossa vida, no dia a dia. Uma comunicação ancestral, um sonho, como você colocou mesmo, que Sim, É, tinha isso uma tia, né? acontece até dentro do Ah, sistema de Ifá mesmo, até para sim, iniciação em orixás, para seguir o sistema religioso de Ifá, ser um ifista, para entender que o ancestral tá querendo se comunicar, que você precisa seguir a ancestralidade. Isso se dá de várias formas, inclusive se dá através do vazio existencial, como eu falei, se dá também até um indivíduo que ele tem um processo de adoecimento físico sim. mesmo e vai procurar o Ifá, vai procurar uma Yanifá, um babalaô, para se consultar, para ver porque é que aquela doença ela não tá conseguindo ser curada aqui com os remédios alopáticos, digamos assim. E então, isso é um sinal. Tem gente que está doente e é porque aquela energia não está sendo cultuada. Tem gente que é por ausência de progresso. Então, são vários sinais. Não é só o sonho e ser bom. Às vezes, é um sinal onde ele vai te chacoalhar e vai mexer com você, para que você possa ir lá fazer essa organização com seus ancestrais, né? É, eu tava pode falar. lembrando aqui, né, rememorando uma vez uma coisa que aconteceu comigo, né, e que eu senti ali a presença, talvez esteja em consonância com aquilo que você acabou de colocar, né, e sugerir à mãe que responda. Eu quase passava por um acidente de carro e eu senti a presença do meu avô materno ali. Achei. Axé. E eu não sei por que eu senti, mas eu acho que essa intuição que tu tá provocando, né, que mãe fala, né, Perfeita. essa Tem intuição pessoas que têm do dia a dia. têm a mediunidade mais A aflorada, comunicação, aí né? ela vai E eu abrir. evitei, mas eu Agora, senti a presença dele ao meu lado, perdão, mãe. Eu compreendo. senti a presença dele ao meu O que a lado gente ali. precisa ter cuidado é onde a E eu gente não tem a conheci. sensibilidade mediúnica, e isso pode ser atestado por um fato real, como você falou, eu nem conhecia, mas eu senti depois, Sim, enfim, Sim, ou quando a gente, ou a ilusão também, né? Porque às vezes fala assim, mas de repente é uma sugestão da sua própria mente. Então a gente precisa ter muito cuidado. O ideal é procurar sempre um sacerdote para que possa sim, lhe sim, conduzir e sim, dizer o sim. que é verdadeiramente que está acontecendo. Mas o contato com os mortos, a gente pode ter perfeitamente. sim. Perfeitamente. Nós estamos em contato com os nossos ancestrais, com os espíritos dos mortos da nossa família, muito mais do que o que a gente pensa. E não é que o orixá, você fez um ebó, você cuida de um orixá que ele vai te desconectar, não, porque a gente não se desconecta da nossa ancestralidade. A memória ancestral, isso tem registro no nosso DNA espiritual. Perfeito. Achei. E aí, Sua eu bênção. quero dividir a bênção, sua bênção, dizer mais uma vez assim que eu me sinto muito honrada por estar Nós, nesse fale por mim espaço. também, nós. Nós nos sentimos muito Eles Com honrados por gostam estar de certeza. nesse mim. espaço, por fazer parte desse projeto, né? Que para mim é um projeto grandiosíssimo quando se Sim, fala com assim certeza. de fada, do poema de Orumilá, É, como meu irmão coloca sempre, e te agradecer assim imensamente por conduzir a gente nesse mergulho tão profundo, né, sobre ancestralidade. Queria lhe fazer um pedido final para a gente fechar aqui o nosso segundo encontro, né, do Podfá, da senhora, se puder deixar aí uma fala de Odu, sim. um É, provérbio, alguma fala assim inspiradora, né? Não que as outras não sejam, sim, sim, todas sim. são sempre. Ouvi-la, como sempre eu falo, de hipnotizar de fato. Então, se a senhora puder deixar aqui algo que fortaleça mesmo, né, nossa escuta e nosso Sim, caminho. sim. Eu quero só abrir um parêntese aí quando você fala de poema de Fá, porque às vezes a pessoa pode não, né, Não estar entender. escutando a gente e Sim. não pode não entender. E Fá fala por parábolas, né?
E nosso profeta, ele, em cada Odu, existem inúmeros estrofes que a gente chama os Esheifá. O Esheifá é aquele poema, é aquela profecia em parábola, que a gente chama de poema, para poder ser decifrado por aquele que tem a inspiração de Fá, que estudou, enfim, né? Que estuda Ifá, para que não fique uma coisa solta. E assim, eu aprendi muito a ser melhor a cada dia no culto de Ifá. E os Odus me trouxeram isso, né? Os Odus me trouxeram, Ifá me trouxe através dos Odus muito norte, muita orientação, mas principalmente para ser melhor como ser humano. No Odu Obealará, Orumilá fala cuidar de quem não tem para que você possa ser feliz. E eu acho isso fantástico. Eu acho que esse foi o primeiro incentivo à caridade. Ao olhar para o outro, ao olhar para o próximo. E às vezes a gente tem a impressão de que é uma religião que só pensa no indivíduo. Sim. Mesmo sendo coletiva, cada um só está procurando o melhor para si. E não pode ser vista dessa forma, em hipótese nenhuma. Então, Orumilá ele já veio ali em Obealará dizendo: faça bem aos pobres para ser feliz. Entregue a quem não tem o que você tem. Então, assim, claro, você não vai tirar a única coisa que você tem, mas partilhe. Então, isso é muito importante. E eu acho que esse Odu, ele vem num sentido de salvar mesmo, sabe? Dentro daquele contexto social que a gente estava falando, que está fragmentado, onde não há empatia e onde há o desequilíbrio, porque ninguém pensa no outro, cada um só está pensando em si. Né? Então, esse Odu ele já entra te dizendo isso, te ensinando a ser melhor. Está trabalhando a generosidade, através da partilha, através do olhar, será que é que ele está precisando? Então, eu acho um dos ensinamentos desse Odu, assim, fantásticos. E eu deixo isso aqui para a gente finalizar, porque eu acredito que é mais um agregador para que a gente seja melhor. A cada dia um pouquinho mais e mais. Axé. E não deixa de ser ancestral também, pois né? Sua bênção, Sua Iá, bênção. sua bênção. Sou Orumilá Bel, Orumilá. Axé. Ilumine vocês. Axé. E aqui, né, terminamos, né? Encerramos aqui mais um segundo episódio. Nosso segundo encontro. E aguardaremos vocês também no nosso próximo episódio. O tema, não vou dizer. Não vou dar spoiler. Obrigado. Tchau. Obrigado.